Oi, alunos do ensino médio da Escola Dona Amélia de Araújo, do primeiro ano do ensino médio. Eu sou a professora Priscila e vou falar hoje para vocês nessa videoaula sobre poluição do solo. Então, eu deixei aberto aqui uma página da internet e grifei algumas coisas importantes para não esquecer de nada para falar para vocês de uma forma mais resumida sobre poluição do solo. Eu já gravei uma aula para vocês sobre poluição do ar, poluição atmosférica, agora é sobre poluição do solo e posteriormente sobre poluição da água. Então, o que é a poluição do solo? É você ter ali um acúmulo de produtos químicos, de resíduos sólidos ou líquidos que vão fazer com que aquele ambiente, aquele solo, aquela terra se torne inútil para o cultivo, né, de alguns produtos e podem trazer riscos à nossa saúde. Nós temos aí diversas causas, sendo os principais a detritos da vida urbana. Então, o nosso próprio lixo que nós produzimos, que ele é decorrente do nosso próprio consumo, ele vai causar aí a poluição do solo. Então, a gente produz muito lixo. Vocês já pararam para pensar nisso? Qual a quantidade de lixo, de resíduo que você produz na sua casa? Então, vocês vão prestar mais atenção a partir de agora, porque esses resíduos, eles vão causar muitos impactos no ambiente, principalmente no solo. Então, você imagina quantas pessoas existem no mundo, quantas pessoas estão dispersas aí no planeta, quanto que elas consomem diariamente, quanto lixo que é produzido e para onde vai esse lixo. Alguém já parou para pensar? Então, é muito importante que a gente se utilize dos 5 R's. Vocês já ouviram falar dos 5 R's das ações de desenvolvimento sustentável? Então, o primeiro R, antigamente, né, a gente tinha só 3 R's e foi necessário acrescentar mais 2 R's, por isso se tornou os 5 R's. O primeiro R é a redução, reduzir. Então, a gente tem que ter um consumo consciente para aprender a reduzir o nosso consumo. Reduzir os materiais que utilizamos, reduzir o desperdício de diversas formas. O segundo R é reutilizar. Nós temos que aprender a reutilizar materiais, produtos que possam ser utilizados em casa para outros fins, reaproveitar esses materiais, ok? Nós temos também o terceiro R, que é a reciclagem. Esse é um dos mais importantes. A reciclagem, ela vai pegar esse material que você ia descartar e ele vai ser transformado em um outro material novinho e vai ter uma outra função ou uma função similar ao que originou. Então, se você pegar ali a quantidade de folhas de caderno que são utilizados por alunos da escola durante o ano, se você pegar esse caderno, essas folhas que são descartadas, picar ela todinha, fazer uma massa e produzir novas folhas, a gente tem o famoso caderno de folhas recicladas, que é o caderno marronzinho de folha mais amareladinha que vocês recebem aí no kit escolar. Esse material, ele é reciclável, feito a partir de outros papéis que vocês já utilizaram. Então, ele foi transformado para voltar a ser papel. Então, isso daí também serve. Mas existem produtos que a gente reaproveita, reutiliza e recicla, tá? Que mais? Nós temos o quarto R que surgiu aí, que é o recusar. Recusar a utilização de produtos que causem danos ao meio ambiente. Pode ser agrotóxico, pode ser algum tipo de fertilizante, pode ser algum tipo de substância que você vai jogar no solo. Então, recusar ou qualquer tipo de produto que você use para você mesmo. Sabe aqueles laque sprays de cabelo? Isso causa poluição atmosférica de forma pequena. Você vai, não usa sempre, claro, mas imagina a quantidade de mulheres que temos no planeta que vão querer usar o laque no cabelo para poder fazer um penteado. Aí aquele clorofluor carboneto que a gente falou, CFCs, vai que uma dessas substâncias que vocês estão utilizando ainda tem esse produto, aí acaba contaminando a nossa atmosfera. Olha que loucura. Então, recusar o uso de produtos que vão agredir o meio ambiente. E aí a gente tem vários produtos também que são veganos, que não testam em animais, que não prejudicam o meio ambiente e etc., que são biodegradáveis. E a gente pode fazer escolhas alternativas.
Claro que às vezes, e na grande maioria das vezes, essas escolhas são mais onerosas, são mais caras, são uns investimentos mais caros. Então, a gente tem que encontrar formas, políticas, legislações que consigam tornar, valorizar esses produtos para torná-los mais baratos, para que a gente tenha uma consciência ambiental muito melhor e a consequência disso seja uma melhoria na vida de todos. O último R, que é o mais fácil, que é o que todos. Mais fácil não, desculpa. É o mais difícil e que todos vamos fazer a partir de hoje e já deveríamos estar fazendo há tempos. Chama-se repensar. Repensar nos seus hábitos, repensar se realmente precisa daquilo, repensar no que você está fazendo, repensar na sua qualidade de vida, repensar no meio ambiente. Esses 5 R's vão te ajudar a entender por que o nosso lixo vai causar poluição no solo. Então, prestem bem atenção. Primeiro, se você não reduz, você tem que reaproveitar. Se você não reaproveita, você tem que reciclar. Se você não recicla, se você não reduz, não reutiliza, se você não recicla, você deve recusar. Se você não reduz, se você não reutiliza, se você não recicla, não recusa, você tem que repensar. É o comercial que tá na Globo, para quem assiste esse canal, a da TV aberta. Eu adorei esse comercial, porque faz com que as pessoas tenham consciência de que é necessário repensar. Se você não reduz, se você não reutiliza, se você não recicla e se você não recusa, o mínimo que você tem que fazer é repensar, para começar a reduzir, reutilizar, reciclar e recusar produtos. Fica a dica aí para vocês. Os depósitos ilegais de despejos industriais entram nessa mesma onda aí que a indústria, conforme ela vai trazendo lucro para as cidades aí, ela vai trazendo danos para o meio ambiente, com a eliminação aí de vários tipos de poluentes, principalmente químicos que vão contaminar solos, águas e atmosfera. Então, de forma geral, eles vão acabar contribuindo junto conosco para a produção de lixo do nosso planeta, de resíduos que contaminam o solo. Você já deve ter ouvido aí de vários tipos de contaminações ambientais causadas por indústria. A gente vai ver depois alguns exemplos. Vou contar um exemplo muito interessante, triste e interessante. Utilização de agrotóxicos e adubação incorreta na agricultura, principalmente. Então, a gente já falou sobre isso, a gente já falou não, né? A gente já comentou bem superficial sobre isso. A utilização de agrotóxicos vai causar ali contaminação no produto que está recebendo esse agrotóxico, que é a planta, a planta em si, e no próprio solo, aonde esse líquido ele vai percorrer. Já viu aqueles aviões que passam nas plantações jogando ali os agrotóxicos, ou a pessoa como se fosse tipo um pulverizador. Para que serve o agrotóxico? É uma toxina da agricultura para eliminar pragas. Como que eu vou vender um alface todo corroído por gafanhotos? Então, eu vou jogar ali uma substância que, quando alguns gafanhotos vierem comer, eles morrem e os outros vão procurar outra coisa para comer. Entendeu? Mais ou menos isso. Então, o agrotóxico, ele é utilizado para eliminar pragas. E isso vai contaminar a planta e, consequentemente, contamina o que você vai consumir. Sabe quais são os alimentos que mais possuem agrotóxico que está na nossa casa diariamente? O tomate, o pimentão e o morango. De diversas formas, esses alimentos acabam chegando a nós e nós vamos comendo agrotóxico. Isso vai causando diversos problemas alimentares, estomacais, vários problemas de sensibilidade intestinal, dependendo do que você come, da forma como come, da onde que veio esse alimento. A gente tem que ter muito cuidado. Lavar bem os alimentos não é só para eliminar micro-organismos que podem causar doenças, né, no nosso corpo, mas de forma biológica, vamos dizer assim. Mas é também para retirar uma quantidade de agrotóxicos que possa estar na casca desse alimento antes de você ingeri-lo. Porque numa plantação de tomates, por exemplo, eles vão pulverizar ali, o tomate já nasceu, ele está só amadurecendo, então essa pulverização fica no produto. Os alimentos que mais retêm agrotóxicos são os tomates, os pimentões e os morangos. Coisa que pouca gente gosta aí. Tomate e morango, a grande maioria gosta. Pimentão é um pouco mais diversificado aí, mas eles absorvem muito os agrotóxicos que são eliminados. E esses agrotóxicos vão se acumulando no nosso organismo
fazendo com que a gente fique intoxicado e isso pode gerar até cânceres em nós. Então, é a cadeia alimentar agindo mais uma vez aí na nossa vida e causando e podendo nos causar aí, nos trazer uma consequência grave. Não é culpa da cadeia alimentar, a gente faz parte dela, é culpa do próprio ser humano que utiliza produtos que não deveria para evitar as pragas das plantações. O meu TCC na faculdade foi sobre adubação verde e vai utilizar outros tipos de métodos que não agridam tanto, que não agridam de forma nenhuma, né? O meio ambiente ali, aquela plantação, sem a utilização de agrotóxico. Então, eu falava sobre espécimes que podem ser cultivadas juntas com o cultivo principal e que elas vão inibir a aparência, o surgimento de espécies invasoras que possam danificar ali aquela plantação objetiva. Então, meu TCC da faculdade foi sobre isso. Faz só 10 anos isso. Que mais? Quais são as principais consequências, né? A lixiviação, que é pegar esses componentes sólidos, né? Ou líquidos que foram liberados no solo. Esse líquido com a chuva, ele vai acabar percorrendo ali esse solo e parar num corpo d'água, ou até mesmo infiltrando ali, atingindo o lençol freático, contaminando o lençol freático. Quem consome o lençol freático? Muitos animais, muitos seres humanos vão acabar extraindo a água desses lençóis freáticos aí para a sua alimentação, para o seu consumo e acabam se contaminando. Só isso, nada, né? A gente pode ter também a perda de fauna de animais, perda de vegetação, isso pode levar à extinção, a contaminação da água, principalmente porque as 3 poluições básicas, poluição do ar, poluição do solo e da água, elas estão intimamente interligadas. Não dá para separar uma da outra. Então, uma coisa acontece aqui que vai chegar até um corpo d'água, que vai chegar ali no solo, que vai chegar no ar em algum momento. Então, as 3 estão interligadas de forma geral, a gente estuda de forma separada para ficar mais fácil. É aquele famoso fragmento da aprendizagem, mas vocês têm que entender que eles ocorrem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que está ocorrendo poluição no solo, vai chegar na água, vai ocorrer poluição na água, que vai chegar no ar, que contamina o ar também. Outras coisas são as doenças que vão ser acarretadas junto com esses problemas, como a infecundidade, que é a perda de a esterilização, de modo geral, a hipersensibilidade alérgica a diversos produtos, a disfunção hepática, a renal e até cânceres. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que não podemos esquecer de falar, a gente já falou sobre interferência da cadeia alimentar, como os produtos chegam até nós, as contaminações e tudo mais. Outra coisa que não podemos esquecer é que, quando a gente fala de poluição do solo, a gente tem que lembrar dos aterros sanitários, do próprio aterro básico e dos lixões. Lixão é quando você deposita o lixo, o resíduo sólido, acima do solo e deixa lá. Deixa Deus dará. Isso a gente tem muito na nossa área urbana. Várias calçadas que são obstruídas por acúmulos de lixo, várias casas abandonadas que são despejados lixos ali dentro, principalmente na construção civil, pedras, né, concretos e tudo que foi retirado da demolição de casas. Então, isso tudo vai gerar uma grande quantidade de resíduos no solo e eles se acumulam ali, vão obstruir de diversas formas ali, tanto a passagem quanto a visibilidade até do local. Então, o lixão ele não é adequado. O chorume ele é uma substância tóxica derivada da decomposição. O chorume ele vai ficar depositado ali, ele pode ser espalhado num solo, penetrar, causando contaminação, ele pode se percorrer ali na calçada, contaminando animais de rua ou animais que vivem de vida livre na área urbana, isso é muito preocupante. Nós temos também que esse lixo acumulado vai atrair alguns tipos de animais, como ratos, como insetos vetores de doenças, isso pode ser ruim para a espécie humana. Os ratos, eles são famosos aí por transmitirem a leptospirose, tá? Na sua urina, que é uma bactéria de forma espiroqueta, que vai contaminar o ser humano, causando a leptospirose e causando vários danos aí no nosso organismo. Isso também interfere nesse acúmulo de lixo na área urbana,
nas enchentes, porque a gente vai ter esse lixo percorrendo com a ação da chuva, né, da água da chuva, entupindo bueiros, indo parar em rios e córregos que estão espalhados nas cidades, fazendo com que esse nível de água ele suba. A gente sabe que a gente tem muito asfalto, pouca absorção dessa água aí nesses rios, muitas modificações nos rios e fazem com que esse nível de água ele suba muito rapidamente. Essa água ela se espalhe, trazendo muitas doenças, principalmente a leptospirose, contaminando os seres humanos. Fora que a enchente vai atingir a espécie humana de forma direta e indireta, destruindo as suas casas e seus pertences, desapropriando a espécie humana ali daquele local. Fora que é o próprio ser humano, às vezes, que constrói sua residência numa área já de risco, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que eu ia falar é que o aterro, a diferença do aterro para o aterro sanitário, os dois fazem um buraco para jogar o lixo ali dentro e deixar a decomposição agindo, só que o aterro sanitário, ele vai ter uma preocupação maior com esse solo. Enquanto que no aterro comum a gente vai ter uma camada de proteção para evitar que o chorume ele penetre nesse solo e contamine o lençol freático, no aterro sanitário a gente tem ali, além dessa camada de proteção para evitar que o chorume ele se percorra aí no solo e contamine o lençol freático, entre outros corpos d'água, nós vamos ter uma canalização desse chorume. Então, vai ter um encanamento que vai reter esse chorume vai ser tratado para depois ser eliminado na natureza para não contaminar e não causar problemas ali no meio ambiente. Nós temos também a captação de gases que são produzidos na decomposição, então biogás que são produzidos ali na decomposição, na produção desse chorume, na decomposição desse lixo, e eles vão ser retidos e utilizados para a energia do próprio aterro. Então, existem essas tecnologias que ajudam, tanto o aterro quanto o aterro sanitário são bons, só que alguns detalhes vão interferir e fazer com que o aterro sanitário seja melhor. Qual a diferença? É mais caro, tem que ter mais investimento. Então, vamos ter um aterro comum espalhado por aí, disfarçado de aterro sanitário, a gente contamina o solo, ninguém está vendo mesmo, ninguém vem fiscalizar. Os que vêm fiscalizar recebem, às vezes, propinas, e a gente fica por isso mesmo, a Deus dará. Então, é muito importante entender essa questão da produção de lixo, do consumo consciente, dos 3 e dos 5 R's, que a gente tem. Ações de coleta seletiva e reciclagem são ótimas para evitar o aumento de resíduos sólidos, para a gente poder diminuir os impactos causadores de poluição aí do solo. Outra coisa, a gente precisa muito mesmo reduzir a quantidade de lixo, porque vai chegar uma hora que a gente não vai ter aonde colocar esse lixo. Pensa que o lixo que está se degradando agora são dos seus bisavós, tataravós, lá atrás da época deles, que foram eliminados e que ainda está aí. Então, lembra daquelas tabelinhas de tempo de decomposição? Que o papel é de 3 a 6 meses, papel e papelão, né? O plástico demora de 100 a quase 500 anos, o alumínio também, só vai de 100 a quase 500 anos. Nós temos que o vidro não tem um tempo exato para decomposição, nunca viram uma decomposição de um vidro, por isso que é tempo indeterminado ou 1 milhão de anos, porque ninguém nunca viu, certo? Então, sobre poluição no solo, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem a aula, que se vocês tiverem dúvida, vocês têm a obrigação de mandar para tirar a dúvida comigo lá nos comentários particulares, tá bom? Do Google Classroom. Então, até mais, bons estudos e até a próxima!